Boa tarde, Olina. Boa tarde, Cris. Então, a gente vai começar, né, uma live da FLAAB, né, apresentar um pouco a FLAAB antes. A FLAAB é a Federação Latino-Americana de Análise Bioenergética, que foi fundada em 1996, né? Oswaldo Guimarães foi o nosso primeiro presidente. E, atualmente, a presidente da FLAAB é Edna Lopes. E a FLAAB tem realizado uma série de lives apresentando as sociedades afiliadas, né? Então, nós estamos entrevistando as presidentes das sociedades. Na sequência, serão entrevistadas da Saberj e do Vibrara, né? Hoje, nós vamos entrevistar a Eulina Ribeiro, que é presidente da Sociedade Brasileira de Análise Bioenergética, SOBAB. Eulina é psicóloga, é trainer internacional do Instituto Internacional de Análise Bioenergética, sócia fundadora da SOBAB, atual presidente da SOBAB e membro do Comitê de Ensino do IBA. Tá? Eulina, é um prazer para mim estar lhe entrevistando, né? Eu quero agradecer a FLAAB por ter me convidado para entrevistar você, porque eu lhe admiro muito como profissional e como pessoa, né? Então, assim, a gente tem algumas perguntas que a gente gostaria de lhe fazer, mas vou deixar você começar a falar e depois eu vou colocando, tá bom? Bom, o prazer e a honra é minha de ser entrevistada por você. Primeiro, por ser uma grande amiga e conhecer você há longo tempo e também acompanhar a sua trajetória. E segundo, afinal de contas, eu estou sendo entrevistada pela presidente do IIBA. Que honra! Que honra que uma brasileira está lá ocupando esse espaço. Nossa, a gente curte muito a sua jornada também. Obrigada. Quando você for entrevistada, eu também me candidato, viu, a te entrevistar. Tá bom. Bom, vou contar um pouquinho a história, então, da SOBAB, como tudo começou, né? É por aí. Então, em 1981, a Miriam de Campos e a Odila, elas convidaram um grande grupo de psicólogas, psicoterapeutas corporais e outras pessoas da área corporal para participarem de um grande workshop para nós conhecermos e vivenciarmos, né, a análise bioenergética, que era uma abordagem que a Miriam já conhecia, porque ela já estava indo para Nova York para fazer trabalhos com o LOA anteriormente. Eu acho que a gente precisa contextualizar um pouco que momento que foi isso, né? Em 81, a gente estava no meio da ditadura militar. Então, era um momento assim que a gente estava vivendo um terror, uma repressão absurda, momento em que todos nós dessa época perdemos amigos que foram presos, sumidos, mortos, onde a gente tinha medo de falar qualquer coisa e de ser preso, onde todos os cantores foram, os nossos cantores foram exilados, os escritores. Então, a gente tinha um grito preso na garganta nessa época. A gente estava assim, congeladas no medo de ser presa, porque você conhecia alguém, porque as prisões eram completamente aleatórias. Então, esse momento, experienciar uma abordagem que fazia a gente gritar, xingar, chorar e usava muito do movimento, eu acho que foi uma coisa assim que foi circunstancial naquele momento. Então, nós todos ficamos encantados com essa abordagem, né? Além do mais, também era uma abordagem que eu acho também que tem muito a ver com a nossa cultura. Tanto é
que você sabe muito bem que nós somos crescendo, os brasileiros foram crescendo dentro da comunidade, porque tem a ver com um corpo mais solto, um corpo livre, tem a ver com essa coisa do movimento da dança que o brasileiro... E tem a ver com as nossas origens, não é? Com os Sim. índios, tem a ver com os negros, que usa o grounding, que a gente aprendeu com a música do índio, com a música do Sim. negro, da raça negra. Então, eu acho que tem a ver com a nossa cultura, com a nossa formação, né? Social. Então, eu acho que ela veio para ficar, a análise bioenergética. Então, dentro desse contexto, foi uma coisa assim, foi um bálsamo para nós, né? E aí eu queria dizer assim que nesse então ela convidou, e dessas pessoas todas que participaram, ficou um grupo que começou a formação, que é a Miriam, que eu agradeço muito por ela ter trazido essa abordagem, a Odila, a Conceição Valadares, Maria Conceição Valadares, Eliana Isola, Liliana Cero, da Argentina. Um ano ou 2 anos depois entraram a Leia, a Luísa, a Sandra Sofiati e outras pessoas que eu agora não vou lembrar de todo, que era um grupo bastante grande, né? Sim. E como é que a gente fazia essa formação no início? Não tinha gente aqui, então nós tínhamos que convidar os internacionais. Então, eles vinham 3 a 4 vezes por ano para cá. Nós fazíamos uma formação de 5 dias de treinamento, e era bem intensivo, né, esses 5 dias. E, no meio disso, a gente ia para lá, a gente fazia todas as conferências, a gente ia fazer supervisão, que hoje em dia tem outro nome, como é que chama mesmo? Esses que vocês fizeram em Recife. PDW. PDW. Naquela época chamava Supervision. Nós íamos fazer supervisão, a gente ia... E também, cada vez que a gente ia para um congresso, a gente aproveitava, chamava o Loan e nos trabalhávamos, né? Várias vezes, esse grupo, que era Eliana Isola, Luísa Revoredo, Leia algumas vezes, Odila sempre, Miriam, eu, a gente sempre fazia uma terapia com o Loan. Então, a gente foi imersa, né? De uma certa, eu acho que foi uma imersão. Sim. Me dá uma certa curiosidade, Olinda, assim, como foi, vamos dizer assim, esses trâmites, né, para poder trazer a primeira sociedade de análise bioenergética da América Latina, né? Como foi? Vocês, quem sugeriu a Loen ou ao Instituto? Como isso se deu? Então, isso foi uma conversa que o Loan teve com a Miriam. Ela manifestou um desejo e ele achou que era um grande oportunidade começar na América do Sul, né? E a Miriam, então, foi bastante ativista nesse momento e trouxe logo, por isso que ela convidou esse pessoal. Agora, o início, isso é importante essa sua pergunta, Cris, porque o início a gente estava muito distante do IBA. Sim. O Loa fez esse convite. Aí os trainers que vinham para nós, eles mais davam o treinamento do que a parte mais... o currículo teórico. Então, nós fomos cavando essas coisas, sabe? Sim. Foram muito cavadas por nós. E eu quero dizer que essa primeira turma também que começou, nós todas, quase que todas, tínhamos feito a formação em Reich. Então, a gente tinha já um conhecimento, evidentemente, de psicanálise, de Reich, cada uma de nós foi buscar também, foi beber em outras fontes. Mas essa união que o Reich, que a gente aprendeu lá no curso de Reich, no Sete Sapiense, e inclusive a Leia, que é minha amiga hoje, foi minha professora, né, no curso de Reich. Sim. Eu fui, depois que eu acabei a formação de 2 anos que eu fiz lá, eu fui
supervisora dos alunos, mas isso deu para a gente essa questão da clínica social. Porque o SET sempre teve essa visão social, né? Isso estava incutido, muito incutido nessa formação. E eu estou dizendo que isso é importante, porque eu vou falar por que é tão importante, né? Então, aí em 1984, a gente formalizou a abertura da SOBAB, registrando em cartório, com estatutos, eleições. Então, cada diretora-presidente ficava 3 anos. E ao longo do tempo, a gente foi se revezando nessa função. Quem era diretora, depois ficava, quem era presidente ficava diretora disso, diretora daquilo, né? A primeira diretora foi Eliana Isola, a primeira presidente. Bom, Sim. eu falar da Eliana Isola é falar de uma irmã, de uma amiga, de uma pessoa importantíssima na minha vida. Que eu até hoje eu tenho a fotografia dela assim do meu lado, é uma pessoa que eu nunca vou esquecer na vida. Eu acho que nós fizemos uma união tão forte que a gente se apoiou muito nisso. Porque eu também quero dizer que naquela época não era tão fácil a gente sair, largar os maridos e ir para lá para fazer cursos. Sim. Bom, você deve saber disso também, né, Cris? É. Mas na nossa época era um pouquinho anterior ainda à sua. Até, não sei se os maridos fizeram uma associação dos maridos abandonados pelas psicoterapeutas corporais. Eles fizeram uma união, esses maridos. Você estava outro dia falando nisso, né? Sim. Eles ficavam muito ameaçados com essa nossa liberdade, com essa nossa coisa de viajar. Até uma coisa engraçada. E além do mais, com esse tipo de abordagem, né? Que era uma abordagem corporal, né? Exatamente, exatamente. Teve um fato muito engraçado, eu não sei se a Odila está aí, mas eu vou comentar isso com ela, porque quando nasceu a minha primeira neta, ela foi visitar a minha neta na maternidade, eu não estava, eu estava trabalhando e minha mãe estava lá. Aí depois ela disse assim para mim, porque a gente se trabalhava, falava da mãe, do marido, de tudo, gritava, chorava. Então a gente estava todas nós em contato com as nossas questões, né? Aí ela falou assim para mim: ai, você fala tanto da tua mãe, mas ela é tão boazinha. Eu falei, provavelmente eu ia pensar a mesma coisa da sua mesma coisa. Foi muito. Mas a minha mãe me apoiou sempre. Eu vou dizer que ela é uma pessoa que sempre me apoiou nessa minha caminhada. Sim. Enfim, aí a gente abriu a SOBAB e os alunos foram crescendo. Quando a SOBAB foi aberta, a atividade era só formação ou vocês tinham outras atividades? Na época era só formação. Só formação. Logo depois, a gente criou a clínica social, em 93. Mas em 84, que nós formalizamos, era formação. E como a gente era a primeira e era uma coisa nova, a gente teve época que a gente tinha 3 grupos em formação ao mesmo tempo. Sim. E nós que logo tiramos o CBT, eu quero falar que essa primeira turma era muito preparada já, sabe? Não é como hoje, que às vezes aparecem alunos que são assim recém-formados e com menos experiência. Nós já trabalhávamos como psicoterapeutas, então já tinha feito SEDES, já atendia nos SEDES, então a gente tinha muita experiência. Então a gente logo tirou o CBT, e fazia mais do que as horas necessárias, apesar de não ter um curso formalizado, a gente viajava muito. Então, a gente conseguiu fazer isso em 3 anos, desse jeito intensivo. Aí nós nos tornamos, porque a gente já era o CBT, nós nos tornamos professoras, supervisoras e local trainers, né?
Então, a gente... E as terapeutas também, né? Dos clientes, né? Exatamente. No momento, vocês eram as únicas, né? Nós éramos tudo. Sim. Sabe o primeiro filho que tem que crescer rápido demais? Sim, sim. Então, é isso que a gente começou dessa forma. Eu queria falar um pouquinho que depois disso, que a Eliana era presidente, aí começamos, foi fundada a FLAAB, que eu não me lembro o ano, você lembra? 1996. Em 96. Em Pocono, na Pensilvânia. Isso. Muito bem, muito bem. Eu me lembro do workshop que nós estávamos lá, do congresso, e que se reuniram para formar, né? Que estava a Liane, estava o Oswaldo, estava a Eliana Isola, estava a Liliana Cero, estava várias pessoas, e eu junto também, e se formou. E eu quero falar do Oswaldo. Porque o Oswaldo, ele sempre teve uma visão assim, bem para frente. E ele ficava muito incomodado com esse momento onde a gente tinha que dar conta de tudo para o IBA, e o IBA distante da gente, muito distante. Então, ele foi um presidente que ele lutou muito pelo reconhecimento da federação e da formação no Brasil. Ele lutou muito por isso, ajudado muito pela Eliana, que era a pessoa que... O Oswaldo tinha as ideias, mas a Eliana executava tudo. Sim. Então, eu acho que ele é um amigo que depois ficamos amigos, um amigo muito querido, que infelizmente partiu, né? Mas que ele precisa ser sempre lembrado nesse papel de primeiro presidente da FLAAB. Sim, porque foi importantíssima a construção da FLAAB, marcando o nosso lugar também no IBA, o lugar da América Latina, né? Exatamente, exatamente. E foi muita essa luta. Eu já falei um pouco, acho que todo mundo que passou por isso sabe de que luta foi essa, sabe? Que a gente teve, porque não foi fácil dialogar com os americanos, com os europeus, porque eles sempre viam a América Latina assim como a parte mais fraca dessa irmandade, digamos assim. Talvez por questões nossas mesmo, de não sabermos nos impor mais, ou de... Sim. Tem esse lado nosso também. Sim. Mas precisavam dessas pessoas. Agora, depois, antes disso, quer dizer, logo depois disso, sei lá, logo depois, não sei quantos anos, aconteceu uma coisa muito complicada na Sobab, porque a Eliana morreu de uma morte absurdamente antes da hora, uma moça bonita, linda, competente, tudo que você possa imaginar. Ela teve uma doença grave e faleceu. Junto com ela, saíram as pessoas que eram as cabeças pensantes da Sobab. Odila, Luísa, Lé e Sandra. Nossa, nós vivemos um luto horrível, Cris. Porque perderam as nossas, sabe, o nosso grupo se diluiu. Sim. Elas saíram, depois, mais tarde, foram para o IABSP, né? E isso, no início, me causou muita dor e muita mágoa. Eu quero dizer isso. Hoje em dia, nós somos grandes amigas. As coisas a gente vai crescendo e vai amadurecendo. Mas naquele momento eu me senti órfã, sozinha. E aí eu me juntei com o segundo grupo, que é a Lúcia Faria, Maria Zeneide Monteiro, Marilza. Essas foram... Bom, vou falar um pouco delas, porque elas... E Miriam de Campos, que ficou junto com a gente também, dando força. Mas eu acho que todas nós ficamos muito abaladas com esse momento. E aí acho que a gente ficou um pouco sem força. Nós perdemos um pouco a força. Aí nós nos unimos, e aí eu vou falar. Ana Lúcia, que você conhece bem, é uma figura
que trabalha pra caramba, que abre e lutou pela continuidade. A Zeneide, que foi a nossa grande incentivadora dos trabalhos sociais. Sim. Inteligente, depois ela foi diretora lá do SEDES, do curso de Reich, estudou muita filosofia, então ela, sabe, ela fez muito essa parte e também muito apoio. A Marilza, muito forte, corajosa, sempre abrindo, né, as nossas mentes para a inclusão. A inclusão foi a coisa assim que a gente queria, essa inclusão, né? Mais tarde veio a Lorene, que ela até veio do IAPSP, e ela uma aquisição muito importante para nós, porque ela tinha um lado também acadêmico que ajudou muito nos conteúdos, para a gente elaborar os currículos, né? Ela foi uma pessoa que está sempre também lutando bastante junto com esse primeiro grupo. Com essa... Para nós era assim, a gente foi lutando, fomos reconstruindo uma nova SOBAB, e aí a gente foi se revezando nas eleições. Sim. Eu acho que eu fui 3 vezes presidente. Sim. E Parece que também entrou Lucy, Leila, né? elas eram depois. Depois de Lorene. Não, elas entraram antes de Lorene. Mas, estou dizendo, elas foram depois do segundo grupo, que parece que era do 4ª turma e a Lucy da 5ª turma. Sim. Mas elas também, braço direito, trabalham muito. Também a Lucy foi presidente, a Leila foi presidente. Então, todas nós vamos aprendendo a trabalhar. Eu quero dizer que, assim, democracia não é uma coisa fácil. É bem difícil. A gente vive isso e sabe, né? Então, a sociedade democrática é assim, porque, por exemplo, você fica 3 anos, você faz um projeto, aí vem uma outra presidente que quer fazer de uma outra forma, lógico, a forma dela. Então, é uma coisa que nós estamos aprendendo a democracia, ser democratas. E não é fácil, não é uma coisa fácil. Mas eu acho assim uma coisa, para mim é uma coisa assim vital. É o jeito que eu acredito, né? Sim. E então, não sei como é que a gente está de tempo, Não, tem tempo, fique tranquila. Das coisas que eu não quero esquecer de falar. Eu acho que uma das coisas assim fundamentais para nós foram sempre, por exemplo, eu participei do BioT por 2 ou 3 gestões. A Miriam sempre foi também. Logo, a Miriam é a primeira internacional. Internacional foi a Miriam de Campos. Então, ela tem esse contato com algumas pessoas lá do Comitê de Ensino, enfim, do IBA. E como você estava falando, né? Você participou do BioT, né? A SOBAB também sempre participou da FLAAB, né? Como você acha que foi ou que está sendo, né? Essa contribuição da SOBAB, né, nessas instituições, né? IBA e FLAAB? Olha, eu acho que a SOBAB sempre primou por fazer parte. A FLAAB foi uma luta dura também, porque imagina assim, uma família que tem muitos filhos e todos querem ser especiais, não é isso? Sim. Então sempre tem competição e modos de pensar diferentes. Então, o começo da FLAAB, a gente se amava, mas também brigava demais. Você fez parte, você sabe. Eu era representante da SABA na época, da Sociedade de Análise Bioenergética da Bahia, lá na FAAB. O que a gente brigava naquelas reuniões, nossa senhora, era um horror. Eu vejo hoje uma diferença muito grande na FLAAB. Aliás, eu queria citar Oswaldo,
como presidente. Depois foi o Romero, né? Depois do Oswaldo. Romero Magalhães. Romero Magalhães. Depois foi outra vez o Oswaldo e depois o Jaime. Jaime. Eu acho que cada um dessas pessoas foram importantes num sentido, né? Mas todos fizeram muito pela federação e eu acho que deixaram uma marca para nós. Sim. Eu acho a Flávia foi fundamental para, depois dessas brigas entre irmãos, a gente fazer esse grupo tão coeso que está agora, porque eu entendo que se a gente quiser alguma coisa na vida, o crescimento, ser reconhecido pelos nossos valores, é só num grupo. Sim. Não é sozinho. Não é sozinho. A gente tem que ter um grupo. E eu acho que, finalmente, vejo com o Jaime, ele abriu espaços para toda a América Latina. Foi muito a missão do Jaime, né? Foi, da expansão da FLAB pela Isso. América Latina. Né? Isso. Eu acho que Oswaldo, Romero construíram o alicerce, né? Isso. Jaime levantou as paredes, né? Isso. Se a gente fizesse uma metáfora. Exatamente. E o Jaime, com esse jeito dele de fazer amizade com todo mundo, sabe? De entrar, e ele é fundamental para isso, né? E ele entrou lá e falava, mesmo que no começo, acho que o Iba tinha torcia nariz, mas ele se posicionou. Eu nunca me esqueço, uma vez que eu estava lá no Bioti, a última vez, e eu estava lá, e o Jaime era o presidente, e ele falou, estou com você, eu estou com você, eu estou com você. Eu tinha que levar lá, que a gente estava fazendo redução da taxa, sempre era razão de fazer isso. Aí, eu fui tão desrespeitada nessa reunião, aí eu até achei, eu falei, eu não vou mais ficar na reunião, e eu saí, a minha filha estava comigo, não a André, a Denise, e a Denise, você precisa disso? Eu falei, não preciso, mas faz parte. Aí o Jaime, força, eu estou do teu lado, elefantinho, eu estou do teu lado. Quer dizer, a relação de elefantinho, por causa de um trabalho que a gente fez juntos, mas ele sempre deu muita força para todos nós. Eu acho que o Jaime tem essa missão maravilhosa, essa personalidade. E você, Cristina, eu vou falar de você. Você é uma pessoa que eu tiro o chapéu, porque você tem esse jeitinho baiano, calmo, de falar manso, que eu adoro. Sim. Eu gosto muito desse jeitinho. Você sabe que o meu pai dizia assim para mim, eu sou neto de baiano com muita honra. Então, acho que eu tenho a minha consanguinidade, né? Seus antepassados. Meus antepassados, né? Mas você conseguiu tantas coisas, eu ficava admirada como com esse jeito teu, você consegue derrubar paredes, viu? Quando teve essa habilidade de você vir a se candidatar a ser presidente do IBA, eu falei, nossa, será? Eu fiquei assim tão admirada com você. Eu falei, que coragem que ela teve. Nós, mais velhos, nunca tínhamos tido essa coragem. Eu falei, nossa, quer dizer, ela é calma, mas ela é corajosa, essa menina. Bom, aí a admiração por você cresceu. Porque eu sei o que é estar lá naquele meio, e porque a gente não fala um inglês perfeito, né? Sim. E eles, então, não gostam quando a gente não fala inglês perfeito, eles fingem que não entendem, não é isso? Então, para a gente marcar a posição lá é difícil. Por isso que eu te admiro muito. E não é brigando, assim, brigando de luta, quer dizer, é com a sua suavidade que você conseguiu isso. Essa sua suavidade é uma força, realmente. Então, eu dizer isso para a Flávia, que realmente ela cresceu muito, no final, ela agrupou. Agora temos a Edna e a Fernanda, que também são pessoas guerreiras, que estão fazendo o trabalho, né? Sim.
Eu estou muito feliz que isso possa acontecer, porque ela é responsável pelo agrupamento da sociedade. Sim, Você por vê essas agora conexões, né? Eu acho que quanto mais nossas sociedades latino-americanas estiverem conectadas, mais forte nós seremos, né? exatamente. Você vê esse grupo que nós temos, Pensar Bioenergética, como está sendo Sim, incrível, né? Incrível. Que a sim, gente se apoia, a gente se conhece melhor, a gente sim. é de uma outra forma, né? Que está Uhum. acontecendo. E assim, Bom, quando a Sobab começou a incluir a clínica social, né? Vocês, é, além da forma, quando vocês começaram somente com a formação, né? De analistas bioenergéticos. E depois, vocês trabalharam, incluíram outras coisas? Como é que foi incluído? em 1993 foi criada a Clínica Social. Tiveram várias. Quem começou foi Sandra Lila Sim, e Lígia. E Lígia. Elas duas batalharam, só que no começo ela era mais assim para atender pacientes mais necessitados e que não podiam pagar o preço de uma sessão, um atendimento de pacientes, e essas pessoas teriam supervisão dos treinos, né? sim, Então começou desta forma. Depois, logo depois, foram criados grupos de movimento. E foi sim. difícil para pegar os grupos de movimento. A gente fazia, mas não, as pessoas vinham um pouco depois de fora. Eu acho que naquela época a gente tinha um problema de comunicação para poder. Porque não é como hoje, que tem tudo, você comunica tudo pelo celular. Naquela época, a comunicação se dava de uma outra forma. E se você não tivesse enfronhado em vários segmentos, era difícil fazer a comunicação. Sim, sim, Não é? É bem diferente aquela época. Então demorou para pegar. Mas foram assim mesmo. Olha, tiveram trabalhos muito interessantes, que eu vou ler aqui, porque eu não vou me lembrar de tudo. Primeiro, sim. foi um projeto de obesidade que foi realizado com empresas que investiam na prevenção da saúde e do afastamento do trabalho. Isso foi o Álvaro que fez junto com a equipe lá da Clínica Social. Esse trabalho ele foi feito, não perdurou por muito tempo, porque trabalhar com as empresas não é uma coisa fácil. Sim, As empresas, se elas não sentirem que tem um resultado econômico, elas abrem mão do projeto, né? sim, não vê o ganho da qualidade de vida, né? E o quanto Exatamente, isso melhora a produção, né? exatamente. Depois, em 2001, houve um projeto muito bonito chamado Programa Juruá, que era num grupo chamado Abaçaí Cultura e Arte, com jovens de 7 a 20 anos. E o que era visado nesse trabalho? Era uma integração social, uma intervenção bioenergética no corpo social, propiciando que esses jovens, que às vezes eram jovens que apresentavam algumas dificuldades, eram jovens que não tinham oportunidades na vida. Então, através dos vínculos que eram estabelecidos com as terapeutas que estavam trabalhando lá, eles iam buscando uma identificação e um trabalho. Sim, Então, esse trabalho foi feito pela Lúcia, como sempre, que a Lúcia está em todas, você vai ver, a Lucia, a Leila, a Cida, a Maria Aparecida, Marius e Sônia Altman. Essas são as pessoas que trabalharam nesse projeto. E foi um projeto muito legal, sabe? Elas ficaram muito felizes. sim. Depois também nós trabalhamos com. Aqui nem tinha marcado isso, mas agora eu me lembrei, porque isso eu trabalhei com pessoas que tinham problemas de audição, num instituto de surdo-mudos. Sim, Então, sim. nós trabalhamos com as crianças desse instituto
através de movimentos, de exercícios, e com movimentos, e como eles eram surdos, a gente usava outra estratégia para eles poderem seguir os ritmos, sabe? sim. Foi interessante esse trabalho também. Acho que esse trabalho durou 1 ou 2 anos. E olha só que coisa interessante. Quem indicou esse lugar foi um ex-cliente meu do SEDES, quando eu fiz o SEDES. E eu acabei o SEDES em 82, 83. Foi um paciente que eu tive que era um jogador de futebol, assim, do início da carreira. Sim. E esse rapaz ficou comigo muitos anos, fazendo terapia, muitos anos. Depois ele se tornou um bom jogador, aí ele veio como cliente na minha clínica, e ele trabalhava com futebol nesse instituto. E ele que indicou, então, a Sobab. Sim. Então, isso que eu queria te dizer, era boca a boca naquele tempo, a Sim, divulgação. sim. Não tinha Facebook, Instagram, Mídias sociais nenhuma, né? nada disso. Então, e eram as meninas, a gente que ia dar aula nas universidades. Eu acho que você fez isso também, Sim. para divulgar o curso Para de. divulgar a análise bioenergética, né? E Enfim, assim, eu. Fala. atualmente, quem são as pessoas que coordenam a clínica social da Sobab? Eu vou falar isso, mas antes disso, eu queria dizer que, além dos outros cursos, logo depois, a OBAB começou com Introdução à Análise Bioenergética, que é um curso aberto a pessoas de outras áreas. Um curso de. Primeiro começou com 2 anos, agora acho que é 1 ano só, que é só introdução, mas dá um pouco de uma. Explica teoricamente, um pouco de teoria para explicar o análise energética, mas muito trabalho corporal. E é incrível como esse curso manda as pessoas para a formação, Sim. sabe? Porque os que são terapeutas querem continuar, porque eles experimentaram, ficaram com um gostinho bom na boca e querem o resto do alimento. Sim. Aí também fiz. E aí eu vou falar depois da equipe. Depois também bioenergética para crianças, esse curso, que é desde o do nascimento, parecido com aquele trabalho que você fez lá, lindo, do parto, desde o parto Sim. até a Na criança. conferência de Portugal, né? Isso. Que eu estava lá assistindo, né? Que foi um trabalho lindo, aliás. Enfim, e também liderança de grupos de movimento, que esse é um trabalho que está sendo muito bonito também. Sim. A formação também, Eulina? É uma formação. É uma formação também, exatamente. Então, nesses projetos de introdução de bioenergética para crianças e grupo de movimento, não são todas, mas a maioria é a Lucy, a Leila, a Lúcia, não, a Lúcia não. A Lucy, a Leila, a Marilza, o Álvaro, a Lorene e a Cida, sabe? Então, eu acho que eles estão trabalhando nisso o tempo todo, eles dão aulas, e geralmente é aula sábado e domingo, então 2 dão no sábado, 2 dão no domingo, sabe? Então, quer dizer que isso vai. E também vai conscientizando as pessoas de outras profissões a importância do autoconhecimento, né? Sim. É Então, muito. é uma sociedade que, nesse momento, está muito vitalizada, né? Tá, Porque tem muitos projetos e as muito. pessoas novas entrando, né? Esses que foram alunos de vocês seguem, né? Na diretoria Com e nos certeza. projetos, né? Então, é Sabe o uma que, sociedade viva, né? sabe o que aconteceu?
Então, e é isso que eu queria dizer. Daquele momento que a gente teve o trauma das perdas, depois a gente foi se constituindo com uma força, Sim. De uma força tão grande, assim, tão forte, que se você me perguntar, a minha filha fala, mãe, mas você não vai parar nunca de trabalhar na Sobab? Ou de também atender? Eu falei, não, isso é a vida. A Sobab, eu considero, Cris, a minha filha, uma filha minha. Sim, sim, Porque foi filha, né? Nós sim. que fundamos. Gestaram, né? Gestaram. Eu falei assim, enquanto eu tiver força e saúde mental e física, eu vou continuar. Eu não vou largar a Sobab nunca, porque ela está enraizada no meu corpo, Tá nas células. na minha célula. Eu acho que, como eu vejo que você também, na sua sociedade lá da Bahia, você deu um jeito de você sozinha continuar. Não é? Você continuou, então. Eu acho isso muito importante. Quer dizer, hoje em dia, a gente trabalha por amor. Por Sim. amor. E, bom, agora eu vou falar da clínica, da atual representante da clínica social. Tá. Porque também muda às vezes, né? Porque ninguém fica muito tempo, que é muito trabalho. Mas a Larissa Batistelli e a Jaqueline são duas pessoas que estão trabalhando muito bonito. Que orgulho do trabalho dessas duas, sabe? Sim, sim. E elas têm trazido, eu queria dizer que elas têm trazido uma coisa importante na Sobab, que é a inclusão e a diversidade. Então, todo ano a gente tem uma porção de pessoas que vão lá se colocar LGBTQI+, outra coisa, ela é... Questões raciais também, né? Outra coisa também que aqui está sendo levado muito, por exemplo, agressividade com a menina, com as mulheres, o feminicídio. E, paralelamente, Sim. também vários pensadores, que é o Paulo Albertini, que é o filósofo, Mauri, o Amauri, né? exatamente, e outros, o Cota. A gente tem trazido muitas pessoas. Eu quero trazer a Leia para falar de compulsão, eu já falei com ela, mas a gente não combinou a data ainda. Enfim, cada pessoa de qualquer lugar que tem alguma coisa para dizer é uma delícia. O Cota, várias pessoas estão sendo convidadas para a gente dar para... porque o que a gente fez, assim, buscando, cavando, a gente está oferecendo para os nossos alunos, não é isso? Sim, sim. E o que eu acho, assim, que tem acontecido muito bom entre as sociedades, Eline, assim, é que está existindo um intercâmbio, né? Por Isso. exemplo, Cileia, que é do IABSP, tem um trabalho lindo sobre compulsões. Por que não levá-la para falar sobre isso na Sobab e vice-versa? Alguém da Sobab fala lá. Então, esse intercâmbio que está acontecendo entre as sociedades, eu acho de uma riqueza, essa cooperação, né? Foi o nosso trabalho quando a gente trouxe o Christian Dunker para falar lá. Exatamente, que a Sobab se uniu ao IABSP para fazer esse evento, olha, né? Se soubesse como eu e a Liane ficamos felizes com isso. Ela me convidou depois para ir nas 3 Bios, e eu fui com muito prazer e adorei estar lá com todo mundo, né? Porque, no fim, todo mundo conhece há anos Secularum, né? Então, tem muita gente eu aqui, né, nos comentários falando da sua importância na história de cada uma, né, da importância da Sobab, né, do carinho que tem por você, pela sua trajetória. Então, tem muitos comentários, muitos coraçõezinhos, muito amor para você. Ai, que bom, que gostoso. Eu queria que você, gostoso. como a gente já está se encaminhando para o final, eu queria que Oi? você falasse
como a gente já está se encaminhando mais para o final, eu queria que você falasse um pouco como está sendo a atuação da SOBAB nesse momento da pandemia, né? Que ações vocês estão promovendo? Uhum. Então, nós estamos, a clínica, né, a clínica social fez essa escuta clínica, onde as pessoas estão recebendo pessoas para conversar, para ouvir as suas como estão vivendo esse momento tão difícil, esse isolamento social, falta de emprego, necessidade de sair, o medo, principalmente o medo que a gente está, né? Então, eu tenho esse trabalho de escuta clínica. Nós também, agora, estamos fazendo tem outros projetos em andamento que a gente vai discutir ainda, mas que eu não vou falar porque são novidades. Essas meninas aí que são jovens, elas ficam criando coisas, a Jaqueline, a Clarice, todo. É muito bom, porque é um desafio para a gente não se acomodar. Sim, sim, sim. Sabe? E eu acho que também nós convidamos o Paulo Albertini, que falou sobre essa questão. Você estava presente, né? Foi excelente a dele. E a gente abriu para todo mundo, então foi uma conferência. Então, a gente está pensando isso, em fazer mais conferências e essa escuta clínica. E eu até convido quem quiser pode divulgar que a SOBAB faz isso e é uma escuta gratuita para aqueles que estão necessitados. Tá? Uhum. Sim. Uhum. Então é isso, minha querida. Tem mais alguma coisa que você quer colocar, né, para assim, a nossa comunidade, né, latino-americana de analistas bioenergéticos e analistas, homens e mulheres? Eu sinto falta dos latinos que falam espanhol, mais presentes. Eu sinto muita falta dessa união mais próxima, né? A gente fala sempre latino-americana, mas geralmente são os brasileiros. Tem algumas da Argentina que participam, mas poucas. Mas se tiverem outras pessoas que souberem do que eu estou falando, eu adoraria estar com as pessoas da Colômbia, ou sei lá, do Peru, do Equador, de qualquer outro lugar. Sim. Eu também queria deixar aqui, assim, falar uma coisa importante da SOBAB, que é que a SOBAB agora vai ter uma nova, um apêndice, digamos assim, que é uma sociedade nova que está abrindo em Curitiba e que nós vamos, como uma sociedade madura, a gente vai dar todo o apoio para poder fazer mais uma sociedade no Brasil, no Sul. Isso. Então, a gente está se expandindo para o sul do Brasil, né? Isso. Uhum. Isso. Então, assim, em nome da FLAAB, né, eu quero te agradecer muito. Foi assim, muito bom saber mais da história da SOBAB, né? Agradecer sua disponibilidade, sua amorosidade em contribuir com a FLAAB, né? E a gente vai encerrar aqui, mas a nossa conversa vai ficar gravada para quem não pôde assistir. É um horário que muitas pessoas estão em atendimento também, então outras pessoas assistirão. O próprio Instagram? Vai para o Instagram da FLAAB. Vai ficar gravado no IGTV da FLAAB e qualquer pessoa pode acessar depois, né? E eu quero convidar também as pessoas que estão presentes aqui agora, que às 18 horas, no Instagram do IBA, a gente terá uma entrevista com Rainer, né? E a entrevista vai ser em português, tá? Então, quem puder assistir será muito bem-vindo e bem-vinda. E as próximas lives da FLAAB serão com Saberge e Vibrado, tá? Obrigada a todas e a todos que puderam estar presentes hoje aqui.
Um Obrigada. beijo, querida. Obrigada a você. Obrigada e obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau. Tchau.